tudo bem, gente? Eu sou Flávia Saad, essa aqui comigo é Ludmila Rossi. A gente tá aqui em mais um podcast do Juice Santos e hoje nós vamos fazer uma viagem histórica por um assunto que eu amo, que é a história do jornalismo aqui na cidade de Santos. Temos um convidado que escreveu um livro inédito com materiais que nunca foram vistos sobre o jornal Cidade de Santos. Você, que é um pouquinho mais velho aí, deve lembrar que esse jornal existiu aqui na cidade entre os anos de 67 e 87. Foram 20 anos de um jornal que sempre defendeu a democracia, a cidadania e uma vida melhor para os trabalhadores da nossa cidade de Santos, Lud. Gente, é incrível, né? Porque a gente fala muito de jornalismo local, né? É daí que nasce o Juice. E é muito legal, né, Flávia? A gente está aqui, né, numa mesa, gravando um podcast, né, com dois jornalistas. Eu sou a cota aqui, tá, gente? Mas é muito bacana. E eu queria falar por que a gente faz esse podcast, né, Flávia? Exatamente. Talvez tenha muita... O formato sinergia, pode ser né? diferente do Cidade de Santos, que era um jornal impresso, mas eu gosto de pensar que o Cidade de Santos era meio que o avô do Juice, né, Lud? Ou tataravô, quem sabe. Ou tataravô, né? Então, eles estavam fazendo lá atrás, lá nos anos 1960, 70, o que a gente busca fazer hoje, que é uma cidade mais diversa, mais igualitária para todos e com um detalhe muito importante, numa época em que o Brasil vive uma ditadura. Eu queria só lembrar, Flávia, que esse podcast que a gente faz aqui é justamente para isso, para a gente documentar aqui a história contemporânea de Santos, com seus personagens, para você saber o que está acontecendo na cidade, dessas novidades, né? Porque apesar de ser um livro que conta uma história, né? É um livro novo. Exatamente. Estamos gravando aqui alguns dias antes do lançamento dele, né? E eu queria já começar dizendo também que esse é um projeto, né, que eu acho que é um golaço, vou mostrar aqui, tá, o livro, é um golaço, minha unha está horrorosa, tá, gente, perdoem-me, mas é um projeto que é um golaço, né, tanto por ele estar sendo feito de maneira incentivada através do Promicult, né, que é a Lei Alcides Mesquita, e está sendo incentivado, né, o patrocínio, né, via Lei de Incentivo Fiscal Municipal, é feito pela Deep World. Eu, pessoalmente, achei um golaço da Deep World. Exatamente. Porque poucas empresas querem contar a história do jornalismo, né? Assim, porque não é de interesse delas. Rola um conflito de interesses, então, palmas né? Deep World aí. Deep World também apoia o Lendárias e Portuárias. Mas contar a história do jornalismo também é contar a história do nosso povo. E hoje a gente vai contar não só a história do Cidade de Santos, mas um pouquinho dos bastidores da história de quem escreveu, de quem foi atrás dessa história, que é Marco Santana, que está aqui com a gente, jornalista, cara super experiente, grande nome do jornalismo santista. Bem-vindo, Marco. Obrigado, Flávia, obrigado, Ludmila. Para mim é uma grande alegria participar aqui do podcast do Juice Santos. Eu acompanho o trabalho de vocês, eu sou fã do trabalho de vocês. Legal. Eu considero que o Juice Santos hoje é o principal veículo de comunicação digital aqui da nossa região, que reflete com muita propriedade, com muita qualidade, o que acontece aqui em Santos e acaba fortalecendo ainda mais esse vínculo que o santista tem com a nossa cultura, com a nossa arte, com o nosso jeito de ser santista, né? Então vocês estão de parabéns aqui. Eu sou um fã de carteirinha. Ah, que máximo. Agora eu vou ficar emocionada, né? Porque eu também sou fã do Marco. É muito legal ouvir esse feedback, né, de quem viveu uma vida no jornalismo, que é um pouco diferente, talvez. A Flávia já viveu mais, eu menos, né? Assim, eu estava conversando até com o João Paulo Charlot, que eu não tinha o hábito, apesar de ter jornal na minha casa, meu pai chegou a assinar, eu não tinha o hábito de ler jornal, né? Então, eu acabei despertando para a importância do jornalismo de redação, dessa integração e do vínculo que o jornalismo tem com a cidade, né? Bem depois. Então, é muito legal, porque essa construção da identidade cultural, né, da cidade passa muito pelos jornalistas, né? Passa muito pelo pensamento crítico. E nós estamos vivendo num momento muito crítico da sociedade mundial, de um modo geral, mas no Brasil em especial, que é esse excesso de informação que a gente tem à disposição. Então, cabe ao jornalismo... As pessoas falam, jornalismo profissional. Para mim, o jornalismo profissional é uma redundância, que o jornalismo prescinde que ele seja profissional. O que muda aí é a linguagem, muda a plataforma agora. Estamos aqui no processo intenso de migração para os meios digitais, principalmente na produção de vídeo. Estamos aqui, por exemplo, estamos conversando num podcast em vídeo, né? Então é fundamental
que o jornalismo ele seja cada vez mais valorizado nesse trabalho de curadoria dos assuntos, na aperfeiçoamento da linguagem e, mais importante, a qualidade da informação. Porque hoje nós vivemos num momento em que todo mundo se acha produtor de conteúdo. E muitas vezes esse conteúdo não tem um lastro com a realidade. Sim. Então é fundamental que cada vez mais a gente valorize esse trabalho profissional do jornalismo. E posso comentar uma coisa? A Adriana Carranca, quando ela veio aqui num evento no Juicy Hub, ela comentou uma coisa muito boa, assim. Você falou, né, que jornalismo profissional é uma redundância, e ela falou assim, gente, não existe notícia falsa. Se é falso, não é notícia. Exatamente. É uma ficção, é perfeita essa colocação. É muito boa essa frase, gente. A gente vive repetindo, né, quem trabalha com jornalismo hoje, desde os grandes veículos até os independentes, até porque tem grandes que são independentes, né? É que o jornalismo nunca foi tão necessário quanto é hoje, né? Embora tenha essa abundância de informações, mas essa checagem, esse senso crítico realmente do que vale a pena a gente estar discutindo. Exatamente. E quais espaços vale a pena a gente abrir para quais discursos também. O Flávio, porque quem decide isso é o jornalismo, né? Por isso que eu acho que o lançamento desse livro é muito oportuno, é mais oportuno do que nunca, porque a gente vai discutir essa questão aí das fake news, da qualidade da informação. E não é um mero saudosismo, porque nós vamos resgatar a história de como é que era o processo de produção das notícias nas décadas de 60, 70 e 80, e a questão, a relação do jornalismo, da imprensa com a comunidade, que isso acabou se perdendo um pouco, né? Diante do ataque de grupos reacionários, a própria credibilidade do jornalismo ele foi colocado em xeque. Então é fundamental que a gente meio que coloque a bola no chão e demonstre, né, e mostre para a sociedade que o jornalismo profissional, o jornalismo, precisa sim ter credibilidade junto à população. Né? Perfeito. E conta pra gente, então, como é que surgiu essa ideia de falar sobre o Cidade de escrever e registrar a história do Cidade de Santos, Marco? Olha, eu acho que todos nós devemos esse livro a um jornalista chamado Carlos Mauri Alexandrino. Carlos Mauri Alexandrino, eu sem medo de errar, eu posso assegurar que ele foi o melhor jornalista que atuou aqui na Baixada Santista e seguramente um dos melhores do país. Além de ele ser um grande repórter, ele era proprietário de um texto impecável, era um texto muito bom, e era uma pessoa extremamente generosa, que lhe ensinava os demais colegas de profissão. Eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com o Carlos Mauri Alexandrino no Jornal da Hora, onde eu atuei como editor durante 25 anos. E vejam vocês, o Mauri era uma sumidade, era um respeitadíssimo entre os colegas, e vejam vocês o destino, eu era chefe dele, né, por uma questão circunstancial, né? Então a gente fechava o jornal, que era o jornal semanal, e depois do fechamento a gente saía que tarde. Também é uma grande referência do jornalismo aqui na Baixada, sim, né? O Jornal da Orla. Então, e depois do fechamento a gente saía para comer, beber alguma coisa em algum restaurante, um bar, e falávamos sobre a edição, falávamos sobre o jornalismo, e ele contava as histórias do Cidade de Santos. E aí eu rolava de rir, que o Jornal de Santos, o Cidade de Santos, ele tinha histórias muito curiosas, muito interessantes. E aí, um certo dia eu falei assim, Mauri, nós temos um livro aqui. Ele, você tem razão, né? Falta só colocar no papel, né? E aí, nessa dinâmica aí, eu passei a escrever alguns textos e mandar para ele. E aí ele falou, isso mesmo. Ele também ria, né? Isso aqui melhora e tal, né? Só que aí, no meio do caminho, o Mauri morreu, né? O Mauri faleceu. Quando que foi que ele faleceu? Em que ano? Foi em 2005, 2006, eu não vou recordar a data agora, né? E aí esse projeto ficou engavetado durante acho que 2008, né? Esse projeto ficou adormecido e surgiu a oportunidade agora, graças, como a Ludmila observou muito bem, essa lei de incentivo cultural, a lei Alcides Mesquita, a lei Mesquitinha, o Promicult, que oferece um incentivo fiscal para as empresas que patrocinarem produtos culturais. E é um instrumento fundamental para viabilizar projetos, não só na parte de literatura, mas também dança, teatro, produção audiovisual, circo, qualquer tipo de manifestação cultural, ele é fundamental, porque muitas vezes o artista, o produtor cultural, ele tem uma grande ideia, ele tem uma grande iniciativa, tem um grupo
empenhado, mas falta o quê? Falta viabilizar financeiramente. Então, essa lei é fundamental. E eu tive a felicidade também de ter o patrocínio da Deep Road, que é uma empresa que atua no Porto de Santos, que ela teve a sensibilidade de perceber a importância desse resgate histórico, né? Porque muitas vezes a empresa ela quer buscar isenção fiscal meramente ou fazer jogar para a plateia na comunidade. Ou às vezes patrocinar projetos que só estão dentro do universo dela, né? Exato, mas ela olhou alguma coisa que podia ser benéfica para uma cidade inteira. Ela teve a sensibilidade, ela percebeu a importância de viabilizar esse projeto, né? Então, a Deep World está de parabéns. E eu torço para que outras empresas também, não só do setor portuário, mas outras empresas também sigam esse exemplo. E assim, você falou uma coisa muito, muito boa, né? Assim, às vezes essas oportunidades, né, são as oportunidades para tirar os projetos da gaveta. Porque assim, a gente tem aí, né, você deve ter vivido, a gente é muito especialista, né, em exportar talentos, né? Exatamente. Assim, a gente não é só um porto que exporta commodities, né, e produtos, né, e bens de consumo. Mas a gente exporta muito talento, né? Então, eu acho que uma das fotos mais emblemáticas que a gente tirou aqui no Juicy Hub, Marco, foi um painel que a gente fez no Festival Gomo, que é um evento nosso, né, que a gente realiza anualmente. E a foto, ela tá muito bonita, todo mundo tá com uma expressão incrível. E eu acho essa uma das fotos históricas do Juicy Hub, porque é um painel com João Paulo Charlot, formado na Unisantos, que foi embora, né? Óbvio, por razões óbvias, né? Não ia ter, talvez, onde crescer e se desenvolver aqui. A Flávia, mediando o painel. A Carol, outra jornalista incrível que se formou na Unisantos, que trabalha hoje numa multinacional de tecnologia Intel. E uma mulher, né, fazendo um intérprete de Libras. E é muito curioso que eu fiquei olhando essa imagem pensando assim, cara, os dois que se formaram aqui foram embora. A Flávia, que não se formou aqui, ficou no território, né? Então, é um antagonismo e uma antítese que é um retrato muito legal do nosso talento. O que aconteceu, né, com as pessoas? A gente não desenvolveu canais, a gente não desenvolveu uma diversidade de veículos pelo tamanho da cidade. Entendo, mas a gente tem uma macro-região, né, que se a gente for somar a Baixada Santista, dá quase 2 milhões de habitantes, né? Então, a gente não criou uma diversidade de mídia e os veículos locais, eles foram morrendo, né? Assim, é uma crise mais atual, mas se a gente for ver, por que um jornal como esse fechou as portas em 87? Essa resposta está aqui no livro, é um spoiler. Tem uma série de razões. Mas eu queria aproveitar o gancho que toquei num ponto polêmico, talvez. Puxou o gancho dos talentos e eu queria que o Marco contasse pra gente quais foram alguns desses nomes, alguns desses talentos que estão aqui no livro, que passaram pelo Cidade de Santos, porque eu imagino que em 20 anos lá, e Santos é um celeiro de jornalistas muito bons, porque a gente tem tem várias faculdades aqui em Santos, né? A gente tem pelo menos 3 atualmente. E eu queria saber quem foram os talentos, quem fazia o Cidade de Santos e depois acabou despontando Você vai me fazer cometer injustiças, porque eu vou acabar esquecendo vários nomes, então, para né? não esquecer... Mas, por exemplo, eu vou citar uma mulher e um homem aqui que vai representar todo esse universo. Sim. Eu acho que a Cristina Guedes, que acho que é a cara do telejornalismo regional, foi a primeira repórter da TV Tribuna, que é a filha da Rede Globo. Ela era a foca do Cidade de Santos. Para quem não sabe o que é foca, a gente vai explicar. Foca é um repórter iniciante. E ela deu um depoimento saborosíssimo na Pinacoteca, onde ela atua atualmente ali, e que reflete muito bem o espírito daquela época, né? Então, para ficar numa mulher. Mas tiveram vários outros jornalistas, né? E um homem... O Araquém Alcântara, o fotógrafo, seguramente é o melhor fotojornalista, fotógrafo especialista em natureza, em atividade no Brasil hoje. Ele tem mais de 50 livros publicados, ele é best-seller, uma coisa muito difícil você ter uma grande quantidade de livros de fotografia vendidos. Ele é reconhecido internacionalmente em vários prêmios, e ele começou no Cidade de Santos, mas curiosamente ele começou como redator, como repórter. Nossa, né? que legal essa Olha essa história! É uma coisa super curiosa, né? E ele escrevia muito bem, era bom repórter, fez entrevistas memoráveis com o Pelé, e ele praticamente
foi despejado de Cidade de Santos, porque o editor falou assim, escuta, meu amigo, o seu negócio é fotografia. Você escreve muito bem, mas olha, você está marcando passo aqui. Vai fazer fotografia, né? Dito e feito. Se aposentou da redação para fotografar. E o Araquém Alcântara, ele teve esse incentivo. E hoje ele seguramente é um dos principais fotógrafos, eu diria, do mundo, viu? E a capa do livro é dele, é isso? Exatamente. Isso, a gente vai contar um pouquinho sobre Vamos essa contar capa do também livro, né? Tem uma história Tem um bem vídeo aí que a gente vai particular colocar também. aqui na tela, que é o Araquém Alcântara dando seu depoimento sobre a capa do livro sobre Cidade de Santos. Muito bom, vamos rodar? Muito legal mesmo. Quanto tempo de pesquisa? Olha, no total aí deu praticamente um ano, né? Porque, assim, eu não coloco nessa conta aí aquele período que eu e Mauri trabalhamos em conjunto aí, que ele já me abasteceu com algumas histórias. Então ele fez uma pré-produção do livro para mim, né? Que ele já me contava os episódios emblemáticos e depois eu fui confirmar essas histórias, né? E demorou 20 anos para ficar pronto. Isso é legal a gente contar, né? Então, eu preciso fazer dois agradecimentos muito especiais. Primeiro, primeiro ao jornalista Sérgio Williams, que ele é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, que ele teve uma iniciativa muito importante, que é a digitalização de diversos jornais aqui da nossa região. Você sabe que não está gravando, né? E é importante a gente contar. Vai tocar o vídeo. Hã? Vai tocar a gente já vai falar do Sérgio Williams. Vamos ver o vídeo primeiro. Então tá. Hoje, por exemplo, se eu fosse fazer uma foto que sintetizasse a Cidade de Santos, seria um trabalhador portuário. Andava com o Cidade de Santos dobrado no bolso de trás da calça. É bonito, mas é triste. É uma imagem sem vida. Não é isso, não. Olha, ele é muito botão, legal. Né? Não, e a fala dele não é isso, não. Triste, é muito bom. O cara que tá acostumado a fotografar as coisas com mais vida no mundo, né? Animais, plantas, Amazônia. Eu amo esse humor dos fotógrafos. Eu nunca esqueço que eu fui uma produtora de vídeo super famosa em São Paulo uma vez. Eu não lembro qual. Não, acho que foi na Academia de Filmes, acho que foi lá. E aí eles tinham uma lousa, assim, logo na sala de reunião. E aí tinha um negócio de giz escrito com uma frase do Bob Wolfenson, que foi a frase era a seguinte: trabalhamos pra caralho e ficou uma merda. Então, eu tirei uma foto daquilo. Eu achei aquilo muito brilhante, cara. A gente precisa dessa figurinha do WhatsApp agora, né? Exatamente. Precisa botar no WhatsApp essa figurinha. figurinha. Tem essa crítica, né? Não é essa, não é essa. Mas foi uma baita sacada do Marco, né? Colocar não só uma pessoa que trabalhou no Cidade de Santos, mas que tem esse olhar, né? E você pegou, como a gente viu ali, várias pessoas falaram que essa era uma imagem emblemática, que era os portuários, os estivadores, levando o jornal no bolso de trás da calça. Como é que você descobriu isso? Como é que surgiu essa ideia? Praticamente todos os entrevistados, os jornalistas, registraram isso nos seus depoimentos. O símbolo do Cidade de Santos era o trabalhador portuário com o jornal dobrado no bolso de trás da calça. Por quê? Por duas razões principais. Primeiro, porque o jornal trazia a escala de trabalho dos estivadores. Então, eles se informavam aonde tinha o trabalho, as famosas paredes, por intermédio do Cidade de Santos. E outra, porque o Cidade de Santos ele tinha um caráter popular. Ele tinha um conteúdo que interessava aos estivadores. Então, tinha muita matéria sobre polícia, matéria sobre a parte sindical, defesa dos direitos dos trabalhadores, sobre economia popular. E uma coisa curiosa, os mais velhos vão saber dessa história, que nesses áureos tempos da estiva, né, era muito comum dizer que os estivadores eles tinham 2 fogões, ou seja, eram bígamos, eles tinham 2 famílias. Então, já que eles tinham 2 famílias, eles tinham que saber como é que estava o custo de vida, o preço do arroz, do feijão no supermercado, e se informavam, logicamente, pelo Cidade de Santos, que o Cidade de Santos tinha a tabela de preço, fazia a cobertura da chamada economia popular. E, da cesta básica. Da cesta básica, exatamente. Qual era a moeda da época? Plano Real em 94? Foram várias moedas, né? Antes, Cruzeiro né? Novo, Cruzado, foram várias inflação moedas. bombando.
Exatamente. Como que acontece essa virada, né? O Cidade de Santos, ele já nasce um jornal com um perfil mais voltado para a classe trabalhadora, e aí depois em 68 começa a ditadura. Como é que foi essa transição do jornal nascer com essa vocação e aí depois ele ter que se adaptar para funcionar em um período em que havia muita restrição da informação, havia censura e havia muitas sanções aos trabalhadores, como a gente sabe. O Jornal Cidade de Santos tem uma particularidade que é a seguinte: ele fazia parte do grupo Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Notícias Populares, e a sede, né, administrativa era em São Paulo, e a redação ficava aqui em Santos. E até o editor-chefe da época, um dos editores, José Alberto Blandi, falava assim: era um jornal feito por correspondência. Por quê? Não tinha internet naquela época, obviamente. Então, os jornalistas escreviam as matérias em laudas, né, em folhas de papel, colocava-se no malote e mandava para o mensageiro, mandava para um carro e assim por diante. Por isso a notícia subia e descia a serra todo dia. Pela Anchieta, né? Pela Anchieta, porque não existia imigrantes. Então, esse distanciamento geográfico, então, permitia uma certa autonomia para os jornalistas. Então, e aí, assim, era uma redação formada, na grande maioria, por jovens ali que queriam mudar o mundo naquela ocasião. Sim. E editores também igualmente, entre aspas, irresponsáveis ou irreverentes, né? Vamos dizer assim, irreverentes. Corajosos, vamos falar assim. Faziam um jornalismo combativo e não importa quem fosse. Então, esse enfrentamento da ditadura foi realizado até nos limites da responsabilidade, mas uma coisa que o Cidade de Santos nunca admitiu foi a perda da autonomia política de Santos. Porque durante a ditadura militar, o santista teve sequestrado o direito de eleger o próprio prefeito. E o Cidade de Santos fazia uma campanha sistemática para retomar a autonomia política de Santos, e era muito crítico ao prefeito, que era um prefeito chamado prefeito biônico, que era nomeado por Brasília, pelo governo ditatorial de então, né? E o Cidade de Santos fazia reportagens muito críticas, né? Então, nesse contexto, o jornal ia até onde pudesse ir, né? E principalmente esse enfrentamento, esse embate, aconteceu no momento mais agudo, quando o prefeito era Antônio Manuel de Carvalho, chamado Carvalhinho, porque ele pegava muita corda nas críticas. Então, quanto mais ele pegava corda, mais o jornal acentuava as críticas. Ela chamava o prefeito de alcaide, burgomestre, e chegou uma certa ocasião de que era briga mesmo. O prefeito ia fazer uma inauguração, xingava o repórter do Cidade de Santos que estava cobrindo, mandava o editor para aquele lugar. Você reconhece esse comportamento em alguém? Mandava o editor para aquele lugar, né? E também a gente teve um símbolo dessa época, né? Nem isso o Bolsonaro inovou. E aí tem uma coisa curiosa, que aí o atrito escalou de tal maneira que, em certa ocasião, um fotógrafo da Cidade de Santos foi tirar uma foto do prefeito e ele mostrou a língua. Quero ver vocês publicarem essa foto, né? Gente! E aí o jornal publicou, infelizmente, eu não igualzinho, né? Gente, o que está acontecendo nas eleições de São Paulo, o que está acontecendo na eleição de São Paulo? E aí, infelizmente, eu não consegui resgatar essa foto, mas eu tenho vários depoimentos que ela foi publicada. E o jornalista falou, quero ver vocês publicarem. O prefeito falou, quero ver vocês publicarem. O prefeito falou, e aí foi publicada. Mas aí, a partir desse momento, o jornal parou de publicar foto do prefeito. Então, o que acontecia? Se havia uma solenidade, estava o governador, o ministro e o prefeito, simplesmente o editor pegava o estilete e cortava a foto. Não tinha Photoshop, ele ia lá tirava, com o facão, passava o facão. E depois tem gente que fala que o Juice é debochado, hein, minha gente? Porra, né, olha lá, não a gente tem um avô aí. A gente nunca a gente não bloqueia comentário, exato. A gente não, né? A gente não responde, bloqueia, tá? A gente responde, só queria dizer isso. Se vai lá, deixa lá os comentários estourando, né? E o jornal foi muito crítico, então, ao prefeito, seja ele qual fosse. E aí o que aconteceu em um certo momento? Um dos donos do jornal era o empresário Carlos Caldeira Filho, que ele tinha uma sociedade empresarial com outros negócios em São Paulo, com Otávio Dias de Oliveira, Otávio Frias, né?
E entre os negócios estava o grupo Folha da Manhã de jornais. Porque eles tinham outros negócios, tinham imóveis, a rodoviária de São Paulo, que funcionava no centro de São Paulo. E um dos negócios era o grupo de jornais. E um dos objetivos do Carlos Caldeira era se instalar em Santos, até politicamente, e uma das estratégias foi montar um jornal em Santos. Só que, num certo momento, o Carlos Caldeira falou assim: eu quero ser prefeito de Santos. E aí ele falou: eu quero ser prefeito de Santos. Era um tipo bem folclórico, né? Depois a gente pode contar um pouquinho mais sobre a personalidade do Carlos Caldeira. E aconteceu o seguinte: num certo momento, o dono do jornal virou prefeito de Santos. E aí o jornal, que era muito combativo ao prefeito, baixou a bola, né? E aí aconteceu até uma coisa curiosa, tem uma jornalista que deu um depoimento muito revelador, a Luciana Claro, que ela cobria as ações da prefeitura, os atos administrativos. E aí ela, primeira providência do Carlos Caldeira, acabou com a assessoria de imprensa da prefeitura. E a jornalista do Cidade de Santos passou a ser assessora de imprensa. Então a matéria que ela produzia do Cidade de Santos era enviada para os outros jornais. E, logicamente, não podia mais fazer crítica. Então, essa é uma das razões que acabaram levando ao fechamento do Cidade de Santos, porque a população se sentiu traída, né? Que era um jornal combativo, e de uma hora para outra o jornal passou a não criticar o poder público municipal. E o jornalismo, ele é não só um observatório das coisas que... Acho que para a cidade, né, um observatório das coisas que estão acontecendo aqui, mas é como você falou, ele também serve para cobrar, porque, tipo, os olhos da população não estão na rua como estão os olhos dos jornalistas, né? Primeiro porque a gente enxerga de uma outra forma, né? Mais crítica e tal, mas porque às vezes a gente fala no Juice, né? A gente não tem olhos pela cidade inteira, mas a gente tenta, né? Porque isso é uma das premissas do jornalismo. Então, acho que o jornalismo, ele serve muito para isso, né? Para você conectar a sociedade, a comunidade, com o lugar onde ela vive, né? Sim, uma das principais funções do jornalismo é a fiscalização do poder. Não só o poder público, mas o próprio poder econômico, poder de instituições religiosas e assim por diante. Nessa medida, ele é sim um porta-voz da sociedade, é um procurador da sociedade em defesa dos direitos, da cidadania e assim por diante. Mas uma pergunta, assim, uma vez eu ouvi uma frase, né, que ficou muito tempo na minha cabeça, assim, né, que a mídia é poder, né? Então, ao mesmo tempo que o jornalismo, ele fiscaliza o poder, né, ele tem o poder de formar uma identidade cultural e etc, né? Então, assim, no fim das contas, o jornalismo, né, a produção de conteúdo, de pensamento crítico, tem que ser um grande provocador, né? Se a sociedade está assim, é o jornalismo que está puxando para cima, né? Eu vi rolou recentemente um Roda Viva com um candidato aí à Prefeitura de São Paulo, que eu não vou falar o nome, né? E aí a Amanda Aldi, ela falou, em vez de cidadãos, falou cidadões, né? Ela cometeu um erro verbal. Nossa, assim, tipo, eu vi comentário de uma galera aqui da elite de Santos falando, esse é o nível do jornalismo, dos jornalistas do Roda Viva. Eu falei, gente, olha só, essa pessoa escreve melhor do que eu e você juntas, né? Sim. Assim, a pessoa ter um ato falho, né, e etc. Sim, não é no momento de pressão, até pelo nervosismo, exato. E é muito importante. O que a gente está querendo, né, no fim das contas. É muito importante. E quem é o idiota que está ali no meio? No fim das contas, a gente tem que discutir, não é o jornalismo, são os idiotas que estão ali no holofote, entendeu? E tem um outro ponto, Lud, que o jornalismo, ele é muito mais do que escrever corretamente, né? O jornalismo, ele tem como base... Mas é essencial, tá? Né? Pelo amor de Deus, tá, lógico. Gente? Mas, assim, um bom jornalista, ele tem curiosidade, ele tem boas fontes, ele tem um texto primoroso, sim. Mas nem sempre o jornalista com o melhor texto é o melhor jornalista, sim, né? Tem várias outras habilidades que um jornalista precisa ter, que não é só... E é isso que você falou, é um momento de pressão, um momento ao vivo, né? Quem nunca cometeu essa falha, assim, a gente cobra, e assim, acho que os jornalistas são muito cobrados por não errar, né? Especialmente no jornal impresso, né? Imprimiu, vai imprimir muito. Imprimiu, né? Já era. Mas assim, quantos erros, se a gente for pensar
passaram, saíram, né? Você pega editais, né, que são coisas seríssimas, você vê erros. Claro. É isso, gente. A Acontece. vida é errar, né? E no fim das contas, assim, acho que o que tem que se cobrar de jornalista, de político e etc., é a capacidade do pensamento crítico dessa Sim. galera, né? E, infelizmente, por uma série de Mas, Ludmila, o razões... que você está relatando aí é uma tática da extrema-direita, eu diria não só no Brasil, internacional, de você pensar um aspecto Sim, isolado total. e dar uma dimensão que ele não tem. Exatamente. E para você, o quê? Para você tirar de foco aquilo que é fundamental, lógico, né? sim, Que é um sem candidato sem dúvida. proposta, Sim. que é o uso, o incentivo do discurso do ódio, do preconceito. Exatamente. daquelas- O uso do poder econômico, Aquelas né? soluções simples para problemas complexos e certamente erradas, Sim, né? exatamente. Então, cabe a quem recebe essa informação, a quem acompanha esse tipo de entrevista, ou que tem acesso a esses cortes, que são cortes, né? Ter o discernimento, a sabedoria, né? E a responsabilidade de perceber que aquilo ali não corresponde à realidade. É uma outra coisa, eles gostam de usar a palavra narrativa, mas eu acho assim, uma descontextualização da realidade. E ao mesmo tempo, assim, né? É uma solução fácil e que assim, puta, eu vejo, não preciso pensar muito. Eu já posso dar Sim. uma opinião só baseada nesse corte, exatamente, né? Eu não preciso pensar, né? E pensar dói, E tá, que gente? se baseia em algo chamado viés de confirmação. Quando aquela Sim. pessoa fala um negócio que em algum momento passou pela minha cabeça, parece que ela tá confirmando que aquilo é verdade. E não é, né? Então a gente precisa dessa reflexão, assim, né? eu sempre, assim, a gente sempre foi extremamente crítica, né? Os movimentos aí da extrema-direita, né? O pessoal vive falando, não, vocês são comunistas, né? Que dá um soninho da porra, né? Nossa, gente. Mas, cara, o que a gente, na verdade, gosta e quer fazer aqui é trazer, cara, não existe solução simples para problema complexo, não existe resposta fácil, a gente vai ter que pensar dói, e a gente vai ter que se permitir mudar de opinião e, de novo, não ir na solução mais simples e fácil. A gente sempre no Juice, né, o pessoal fala, não, porque vocês estão com a prefeitura. Cara, a gente elogia quando tem que elogiar. A gente não é o Cidade de Santos, né, que só fica batendo. A gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que elogiar, gente. Tem vários textos, né, o Juice tem mais de 13 mil textos e matérias publicadas. Tem vários conteúdos ali onde a gente faz verdadeiros dossiês de coisas que a gente viu na Prefeitura de Santos e que a gente não concorda. Só que são matérias propositivas, né? Exatamente. Não são Claro, matérias só criticar- críticas, são matérias propositivas. Tá bom. Quais Sim. seriam os potenciais caminhos, Sim. né? E que é muito importante dizer, essas críticas abrem espaço para o diálogo. Até hoje, aqui em Santos, a gente sempre teve administrações, desde que o Juice existe, abertas para o diálogo. Exatamente. Né? Então, a gente está correndo o risco de perder essa abertura para o diálogo, e isso seria terrível para a cidade. E aí a gente não está botando aqui 1 ou 2 candidatos. É assim, cara, pensar, a gente não pode perder uma cidade que investe em cultura, a gente não pode perder uma cidade que está preocupada de fato com o diálogo, a gente não pode perder certas coisas que a gente conquistou, a gente não pode dar passo para trás, né? Eu acho que é meio Exatamente. essa lógica, né? Essa dinâmica. Exato. Agora eu quero saber, Flávia, assim, eu quero saber de histórias engraçadas, né? Vamos além dar uma do leveza aqui. Mas tem um negócio interessante da pesquisa do Marco, que tem uma curiosidade, o Marco até pode ajudar a gente a falar sobre isso. Todo o acervo do Cidade de Santos, ele está disponível na hemeroteca da cidade e digitalizado, Sim. né? O que é uma hemeroteca? A hemeroteca, para quem não sabe, a cidade tem uma muito completa, uma coleção de jornais, é uma biblioteca só que de jornais. E já que o jornalismo é o primeiro rascunho da história, né? Como diz a frase do Philip L. Graham, a gente tem aí a história sendo contada no jornal, em vários jornais que já existiram aqui na cidade. Será que o Juice está na hemeroteca municipal? Não sei, a gente tem que descobrir, A gente né? precisa descobrir, né? Marco, como é que essa coleção tá acessível para as pessoas? Como é que isso aconteceu? Porque eu imagino que isso deva ter sido muito importante Sim. na elaboração do livro. Sim, ajudou bastante nesse trabalho de pesquisa, porque senão eu ia ter que acampar ali na hemeroteca para ter acesso às edições físicas. Foi um trabalho de fôlego. Eu devo muito ao jornalista Sérgio Williams, presidente do Instituto de História Geográfica de Santos, que foi dele a iniciativa de digitalizar
Perfeito. a coleção de vários jornais que circularam aqui na nossa região, entre eles o Cidade de Santos. Mas temos a Quais foram os Tribuna, outros? o Jornal da Horta, o Espaço Aberto, o Jornal Local da Zona Noroeste, vários jornais, o Diário de Santos, que já circulou há mais de 100 anos atrás. Tem uma série de jornais ali que estão disponíveis no site do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, gratuito, a pessoa clica lá, acessa, ela pode folhear e até, inclusive, fazer pesquisa de palavras-chave. Ela digita um termo que ela tem interesse. Olha, se eu não me engano, e a aparece digitalização ali. do acervo também foi feita por projeto incentivado. Eu Ah, acho legal. que... Eu não tenho certeza, não sei afirmar com certeza, mas eu É acho que é uma possível parceria que sim, com né? a Biblioteca Nacional, Legal. né? Mas assim, foi um instrumento muito importante na minha Sim. pesquisa, né? Que facilitou. O fato de digitalizar já facilita bastante essa pesquisa. E eu também tenho que agradecer, hoje é colega, mas na época era uma estudante de jornalismo, a Cíndia Santos, que ela fez o TCC, o trabalho de conclusão de curso dela, sobre o Cidade de Santos. Legal. Então ela já fez uma pré-pesquisa que acabou me poupando um tempo valioso em relação a datas, a personagens, né? Episódios legal. marcantes. E, então me ajudou bastante aí. Foi outro atalho também que eu consegui para deixar o trabalho de pesquisa mais produtivo. Muito bom, muito legal. E assim, né, a gente às vezes também fica esquecendo um pouco, né, dessa coisa da universidade, né? O quanto é importante, Da né, academia, né? coisas que começam lá, que às vezes depois se Sim. completam, preenchem uma Uma lacuna, lacuna. né? Assim, Eu até acredito, viu, Ludmila, que muitos trabalhos de conclusão de curso são muito importantes na elaboração de outros projetos científicos, Perfeito, né? Que sabe, sim. dando aquela matéria-prima, aquela base ali para que outros pesquisadores, outros cientistas ampliem essa Sim. fronteira do conhecimento humano. Total. E assim, uma coisa que eu sempre converso assim nos bastidores com amigos, né, que talvez a gente tenha uma falta aqui, né, de comunicação científica na cidade, porque talvez tenham muitos trabalhos legais Sim, saindo que não estão virando matérias, que não que não estão são divulgados. que estão guardados, É. né? Guardados. Guardados na gaveta. E aí, falando de guardados na gaveta, eu tive a sensação, assim, que talvez por mais que você falou que a pesquisa tenha demorado 1 ano, mas que esse livro ficou 20 anos para ficar pronto, né? Ficou, na verdade, deixa eu ver a data aqui, que o Mauri faleceu. Então, essas histórias são importantes a gente contar, né? Porque assim, não, foi rápido. Não, demorou 20 anos para estar Mauri faleceu em 2017. Tá, Foi no perfeito. dia 5 de novembro Então de 2017. foram 7... Então, 8 anos. 8 na anos para gaveta. ficar pronto. Ficou na gaveta ali, e até, eu não sei quem disse, mas falou assim, o livro ele tem vida própria. Ele vai achar o caminho dele, né? Ele é produzido no momento correto, Perfeito. né? Então, eu acredito que tem muito disso aí. Nossa, a faz oportunidade total foi sentido. Que essa, jornada, né? hein? E vejam vocês, eu trabalho com jornalismo há mais de 30 anos, e esse é meu primeiro livro, né? Aham. Eu nunca considerei que houvesse um outro assunto que fosse digno de eu produzir um livro, né? Inclusive, eu participei de um outro podcast de um amigo nosso, ele me apresentou como jornalista e escritor. Eu falei, não, eu sou um jornalista que escreveu um livro. Porque ser escritor, na minha avaliação, é uma coisa muito maior. Sim. É uma coisa que depreende, sei lá, mais talento, mais persistência, mais transpiração, né? E eu acho que o escritor, tem que ser colocado numa prateleira acima ainda, né? Falando Embora, em jornalistas Flávia, escritores, eu quero saber como você conseguiu o Fernando Moraes para escrever o prefácio desse livro. Gente, se vocês não sabem quem é Fernando Moraes, dá um Google aí, porque assim, antes de entrar na faculdade de jornalismo, eu li meu primeiro livro do Fernando Moraes, que era obrigatório no vestibular, que foi Olga, né? Tá. Ele contou a história da Olga Benário, né, que foi mulher do Luiz Carlos Prestes, e ao longo da minha carreira eu li inúmeros livros do Fernando Moraes, escreveu a biografia do Lula, escreveu muito, escreveu sobre a Veja, não é? Também o livro... Corações Sujos, Corações biografia Sujos, sobre a imigração japonesa no biografia do Paulo Brasil. Coelho, um livro chamado Operação Pernilongo, que se transformou num filme também. E esse cara escreveu, ninguém menos que Fernando Moraes, escreveu o prefácio do livro do Marco. Como você conseguiu Como isso? que você conseguiu esse cara aqui? O Flávio Ludmila podia chegar aqui, gargantinha, e falar assim, o Fernando Moraes é meu amigo do peito, é meu camarada, aí a gente tomava chopp junto, mas não, assim, eu não sou amigo
próximo do Fernando Moraes. Já o entrevistei em algumas ocasiões, porque antes dele ser jornalista, ele também foi político, ele foi deputado estadual, foi secretário de Cultura, foi candidato ao governo do estado de São Paulo, então em diversas ocasiões eu já o entrevistei. E nós temos um amigo em comum, que é o Fernando Dias, que é um produtor de vídeo, é um cineasta, que produz o conteúdo em vídeo do Fernando Moraes, né? E eu comentei com o Fernando, falei assim, olha, eu estou escrevendo um livro aí, eu gostaria que o Fernando Moraes escrevesse o prefácio, né? Aí, vou falar com ele. Aí ele falou, ele quer ver do que se trata, né? Aí eu peguei, mandei os originais, na verdade o livro ainda não estava pronto, eu mandei, estava 80% pronto, eu mandei para ele e falei, o não eu já tenho, né? Vamos ver o que acontece, né? E aí, depois de um tempo, ele falou assim, ele leu, ele gostou e ele vai escrever o prefácio, assim, né? Ele falou, melhor que isso. Ele vai gravar um vídeo, aí que hoje funcionamos em multimídia, ele vai gravar um vídeo recomendando a obra. Eu falei, poxa, virou. Melhor que um gol, né? E aí, o texto está aqui, e no final do artigo aqui, não sei se você vai conseguir mostrar, existe aqui um QR Code no final da página e que a pessoa vai poder acessar o depoimento em vídeo do Fernando Moraes. Né? Então, para mim, foi uma satisfação muito grande, porque ele meio que avalizou a qualidade do trabalho aí e a importância desse resgate histórico do Cidade de Santos. Muito bom. E assim, o que você acha que foi o maior legado que o Cidade de Santos deixou para a nossa cidade, assim, que se perpetua e se reflete até hoje, assim? Bom, primeiro foi uma verdadeira fábrica de jornalistas, né? Perfeito. Uma escola de jornalistas, muitos jornalistas que hoje ocupam posição de destaque, ou que até são professores de outras gerações de jornalistas, iniciaram no Cidade de Santos, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Marco vai me fazer chorar. Porque é verdade, gente. Verdade, meus professores, meus mentores no jornalismo vieram de lá e tem um pedacinho do Cidade de Santos no Juice, né? Tem alguma inspiração. E outra coisa importante também, que infelizmente está se perdendo um pouco no jornalismo, é essa capacidade de indignação do jornalista. Perfeito. Diante de uma realidade, diante de desigualdades, diante de injustiças. Né? Pois é. Porque exatamente. Na prática, o Cidade de Santos ele buscava ser, literalmente, o defensor dos fracos e oprimidos. Né? Por mais que a gente ache que é um chavão, mas teve reportagens emblemáticas de denúncias. Vamos lembrar aqui, por exemplo, o caso de crianças que nasciam sem cérebro em Cubatão, que as indústrias do polo industrial de Cubatão queriam varrer para debaixo do tapete, e foram matérias do Carlos Mauri Alexandrino, que denunciando esse fato, que as empresas começaram a tomar providências para acabar com a emissão de poluentes, tanto é que hoje Cubatão é um exemplo de recuperação ambiental. Por conta era a cidade disso, mais poluída do mundo. Era chamado o Vale da Morte. Né? As crianças nasciam sem cérebro. Tivemos também o caso do pó da China, né? Uma das indústrias aqui fazia o despejo irregular do seu lixo químico. E aí o Jornal Cidade de Santos também denunciou esse episódio. Casos de corrupção, chamado Mara de Lama, que era um esquema de... Hoje a gente fala de mensalão, petrolão, mas naquela época já tinha o Mar de Lama, que era um sistema de financiamento ilegal de vereadores para votarem a favor do prefeito daquela ocasião. E tem, por exemplo, assim, episódios de muita coragem e irreverência também. Eu vou citar um aqui, eu vou convidar as pessoas a depois lerem com calma, uma entrevista memorável que o jornalista Ricardo Marques fez com o Paulo Maluf. Paulo Maluf, ele tinha acabado de deixar o governo de São Paulo e pleiteava ser candidato a presidente da República. E aí ele sempre que ia à Cidade de Santos, ele era muito bem recebido, porque ele era amigo dos donos, tanto do Carlos Caldeira quanto do Otávio Frias de Oliveira. E aí ele chegou na redação, achou que ia de tapete vermelho, água, cafezinho, fazer aquelas perguntas amigas, né? E o editor da ocasião, Gabriel Tranjan, escalou o Ricardo Marques para fazer essa entrevista com o Paulo Maluf. E aí ele começou com amenidades e tal, e lá no meio da entrevista perguntou, senhor Paulo, o que o senhor acha do seu nome
virar sinônimo do que é de pior na política, ou seja, corrupção. Perguntou para Paulo Maluf quase caiu da cadeira, falou, como assim, né? Você está me perguntando esse tipo de coisa, né? E aí o Paulo Maluf começou a ficar nervoso, começou a retrucar, e o jornalista não amoleceu, retrucou mais ainda, né? E aí, ao final da entrevista, que foi gravada, Paulo Maluf falou assim, essa matéria não vai sair, eu vou ligar para o Frias, e de fato, né? Aí ameaçou o editor, falou assim, vou ligar para o Frias. Ele falou, o telefone está aqui, liga aqui, né? De fato, Paulo Maluf ligou e pediu para a matéria não ser publicada, e aí depois de muitas pressões e tal, mas aí os jornalistas conseguiram resistir e a matéria foi publicada. A entrevista foi publicada na íntegra ali, né? Pergunta e resposta, foi transcrita, né? E está reproduzida aqui no livro, né? Então mais um fato, um episódio que mostra ali a combatividade e a irreverência do Cidade de Santos. Não vai ter carteirada aqui não, meu filho. É a ética e a independência, né? Porque a gente sabe que isso existe em vários setores, mas se tem um setor da sociedade que não pode se dobrar isso, é o jornalismo. E tem essa coisa assim, né, do Maluf achar que, não, vou ligar aqui pro meu amigo que é dono do jornal e resolver o problema, né? Então, isso, quando você falou, né, o jornal era defensor dos fracos e oprimidos, né, assim, porque o jornalismo é visto como uma coisa de elite, né? Mas a gente, felizmente, agora também são veículos menores, são iniciativas que estão começando, mas, por exemplo, a gente já está falando que aqui em Santos tem o Perifadelas, que é um projeto de jornalismo periférico. Então, eu sou muito crítica ao que de negativo a Revolução Digital trouxe, mas, ao mesmo tempo, a Natália Viana, da Agência Pública, que fala isso, né? Ela fala, cara, agora a gente não tem só essa elite branca e rica, né? Fazendo E esse olhar conteúdo hegemônico, né? Exato. Sim. Esse olhar meio homogêneo, Mas, assim, tudo igual, eu né? tô conversando com o Charlot e ele falou assim, a gente tem que parar de falar, vamos combater a mídia hegemônica. Precisa da mídia hegemônica, assim. Precisa. Não precisa combater, eu só acho que tem que ter mais vozes. Exatamente. Né? E aí aqui eu tenho alguns conteúdos, né, para conversar com os estudantes de jornalismo, porque o Juicer tem um modelo de negócios diferente, né? Apesar da gente ser um canal de comunicação, a nossa receita, né, de comunicação, ela passou a ser só uma parte do negócio e não, né, o principal, né? E aí eu boto no slide aqui geralmente 6 coisas, né, que são grandes mudanças, né? E aí eu queria que se você pudesse comentar, que hoje as notícias são instantaneamente acessíveis, ou seja, a gente não tem essa profundidade, essa pesquisa, as notícias são multimídia, né? Então o jornalista tá ferrado, né? Porque não é só ele escrever, pautar, né? Ele tem que fazer videozinho, dancinha e o cacete, né? A tecnologia abriu as portas para os jornalismos cívicos, para os jornalistas cívicos, né? Que é esse exemplo que eu sei do Perifadelas. O jornalismo local sofreu com a Revolução Digital, né? Acho que isso é importante a gente falar. A gente tem mais oportunidades para freelancers, né, e para esse talento móvel, e todo mundo virou uma mídia, que você falou disso aqui. Você quer escolher algum desses itens para comentar ou quer comentar todos? Eu acho que tudo faz parte de um grande contexto, que assim, é a mudança da plataforma em si. Perfeito. Porque eu acho que a maneira como você pratica o jornalismo, na sua essência, ela não mudou, né? Então, você se ater aos fatos, você ouvir o outro lado, você contextualizar, você fazer uma curadoria de temas que você considera que são importantes para a comunidade, a sua audiência, e não aquilo que vai dar like, simplesmente, né? Aquilo que é esdrúxulo, que é apenas interessante, né? Uma coisa que acrescente, que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? E, mais do que nunca, a adequação aos novos tempos, porque nós vivemos num período de mudanças profundas e muito rápidas, né? Então, as pessoas que não se adequarem, que acharem que usar o TikTok é coisa de adolescente e tal, você utilizar os novos veículos de comunicação, novas plataformas, as novas linguagens, utilizar os vídeos de uma maneira apropriada, eu acho que faz parte desse contexto aí de você se situar enquanto jornalismo nessa nova realidade. Então, eu acredito que está tudo interligado, viu, Ludmila? Então, o grande desafio do jornalista, não só no jornalismo, em outras profissões, é se adequar
a esses novos tempos, ao uso dessas novas ferramentas. E você acredita em jornalismo isento? Não, o jornalismo isento, eu acho assim, o limite, são dois limites, né? Tem o limite da consciência em si do jornalista, do profissional, e o limite empresarial, né? Porque, logicamente, a gente sabe que nós vivemos um momento em que existem interesses comerciais e econômicos, muitas vezes são antagônicos, né? Então, acho que o grande desafio do jornalista é conciliar tudo isso daí, né? Você não viver absolutamente de romantismo, mas também você não aviltar a sua própria consciência, de você empunhar bandeiras que são notadamente prejudiciais à sociedade, né? Não seja um mero mercenário. É a verdade versus a rentabilidade, né? Assim, você buscar o equilíbrio. Eu não acredito que seja só no jornalismo, mas em diversas outras profissões também, você tem que buscar o equilíbrio, né? Então, inclusive o próprio Mauri, a gente conversava bastante, ele falava uma frase que é fundamental. Acho que a grande missão do jornalismo, do veículo de imprensa, é sobreviver, né? Você manter a sua chama acesa ali, mas você se viabilizar como veículo de comunicação, porque não adianta você falar, vou fazer um jornalismo combativo, romântico, mas escuta, você tem que se viabilizar financeiramente. Sim. Porque o seu profissional tem as contas de casa, tem o supermercado, tem a sua conta de luz para pagar, né? Tem a sua estrutura para manter. Então, esse equilíbrio que é o grande desafio. E aí cada profissional, cada empresa faz as decisões, toma as decisões para viabilizar isso. Perfeito. E o que você acha que vai ser o futuro do jornalismo? Assim, eu sei que é uma pergunta difícil, que ninguém tem bola de cristal, mas o que você acredita que vai ser assim nos próximos anos para um estudante que está pensando em fazer jornalismo ou está na faculdade? O que você assim, muita gente tem uma visão pessimista para a profissão, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que as perspectivas para o jornalista, enquanto produtor de conteúdo, são as mais promissoras possíveis. O que eu acho é que ele tem que se preparar para, primeiro, ele saber qual que é a regra do jogo, quais são as forças que estão se movendo aí para resultar nessa situação que nós temos hoje. E outra coisa é você saber trabalhar com as ferramentas disponíveis. Você produzir um vídeo, você fazer uma boa entrevista, a questão da técnica, né? Porque vocês estão muito bem instaladas aqui, né? A questão do seu preparo intelectual para você ter a bagagem cultural para poder produzir conteúdos consistentes e também saber essa lógica aí da difusão do conteúdo, né? De você conseguir trabalhar as redes sociais, a lógica do algoritmo, né? Esse grande ditador dos meios digitais, né? Então, acho que são uma série de ingredientes aí que fazem com que o jornalista ele tem que ficar muito atento para ter sucesso na sua carreira. Eu acho que quando mexeu essa placa tectônica aí da nossa... Eu peguei bem a transição, né? De começar um jornalismo tradicional de redação e de papel para uma transição para o digital. Eu acho que quando mexeu essa placa tectônica aí, quem conseguiu sobreviver como profissional foi quem, como você falou, se estimulou intelectualmente, se preparou e soube fazer essa transição, tipo assim, eu posso fazer isso aqui com ética, com toda essa reflexão, em qualquer outra plataforma. E acho que tem uma coisa também que o jornalista precisa ter humildade, né? Saber que ele não vai poder falar sobre tudo, ele não consegue, tem coisas que ele não sabe, tem coisas que ele não entende, tem plataformas que ele não precisa estar, né? A gente precisa ter essa humildade, né? Claro. A gente tem que escolher aonde que a gente vai amplificar a nossa voz, né? Eu acho que quem fez essa transição, muitos colegas, infelizmente, acabaram ficando para trás, né? Porque eles não tiveram essa visão. Achei muito legal que no livro do Marco, ele apoiou os depoimentos em vídeo, né? Então você tem o vídeo, você tem o livro, você tem toda uma documentação, como você falou, multimídia, né? Então, assim, não bastava só ter o livro, tem que ter o vídeo, mas também não bastava só ter o vídeo, tem que ter essa conversa no podcast, tem que ter
tudo Eu isso... nunca tinha visto a né? cara do Araquém Alcântara, pra você ter uma ideia. Olha que vendo? legal. Assim, já Olha conheço, só, já vi milhares acompanho, de eu adoro. fotos Não, dele. eu sou apaixonada por aquela foto que ele tem de Santos, assim, que pega a Sim. ponta da praia. Tipo, eu nunca tinha visto a cara dele. Olha que legal. Gente, e tem uma coisa muito curiosa, que o livro Cidade de Santos, um jornal santista até no nome, inclusive maravilhoso esse nome, né? O lançamento Sim. acontece no lugar onde funcionava o jornal. Conta essa história pra gente, Marco. Veja só, porque várias pessoas, donos ou curadores de ambientes, me convidaram para falar, faz um lançamento aqui, Aham. ali e tal, né? Aí eu falei, pô, e agora, né? Como é que eu vou? Se eu escolher um, eu vou desagradar o Sim, outro, né? E aí, até no trabalho de pesquisa, eu estava andando pelo centro da cidade e falei, poxa vida, tem um restaurante embaixo onde funcionou a redação da Cidade de Santos, que é o restaurante Uhum. Lyon, que é ali na Rua do Comércio, esquina com a Rua 15 de Novembro, bem no centro histórico de Santos, que é ali Do naquela... chefe Hélio. Exatamente. Incrível esse E restaurante, aí, muito bom. E naquela época, anos 60, 70, assim, era Nossa, o o auge, epicentro né? da vida santista Sim. ali, do ponto de vista econômico, Sim. que fica a poucos metros da Bolsa do Café, político, Prefeitura, Prefeitura, Carioca. Câmara, tudo Carioca ali, o Café Paulista, né? Aham. O Café Ali. Paulista era onde as lideranças se reuniam ali para fazer acordos políticos, discutir a cidade e assim por diante. E era uma passagem obrigatória ir à Cidade de Santos, né? E falei, poxa vida, então nada mais lógico do que fazer aqui, né? Legal. E até eu não conhecia o chefe Hélio pessoalmente, eu conheci o trabalho dele, e quem fez a ponte aí foi a nossa colega Fernanda Lopes. Que legal. Nós almoçamos ali, ele Exatamente. adorou a ideia. Eu Legal. agradeço muito a receptividade que ele teve. Eu acho que ali vai ser uma casa que vai abrigar muito bem os convidados, porque esse lançamento vai acontecer uma coisa muito interessante. Vai permitir o reencontro de pessoas que não se veem há 30 anos. Olha que legal. Além de reunir também leitores muito saudosos daquela época, os jornalistas, né? Então eu acho que, para mim, vai ser um acontecimento muito especial, até porque é o meu livro de estreia, meu primeiro livro, mas também por reunir meus amigos, e também esses colegas de profissão que atuaram no Cidade de Santos durante muito legal. tempo. Já fiquei Muito sabendo que a Cristina Guedes, que você citou aqui, quando entrou no Lyon para um lançamento de uma outra obra, da Fernanda Lopes, se emocionou, porque lembrou que era a sede do Cidade de Santos, que foi o primeiro trabalho dela no jornalismo. Eu imagino que acho que muita gente vai chorar vai nesse cair dia. cisco no olho de muita gente ali. Gente, incrível Isso aí que aumenta a minha responsabilidade, né? É verdade. Como que as pessoas podem ter acesso ao livro, Marco? Eu posso falar de uma última... Pode, claro. No final do livro aqui, um dos entrevistados foi o artista gráfico Sérgio Lemos, Perfeito. meu amigo de décadas. Peraí, não vai dar spoiler, não. Eu vou mostrar. Meu amigo de décadas, né? Mais de 30 anos que eu conheço o Seri. Um brilhante, genial cartunista, artista gráfico. E ele trabalhou no Cidade de Santos logo no começo da carreira dele. E quando eu colhi o depoimento dele, ele falou assim, eu acho que eu vou fazer um desenho de como é que era a redação da Cidade de Santos. Aí eu fiquei na minha, né? E aí, por coincidência, na mesma semana, eu entrevistei o jornalista Francisco La Scala Júnior. Aham. E no momento da entrevista, ele pegou um pedaço de papel que estava na mesa e ele fez um croquis, ele fez uma planta Que de legal. como era o jornal Cidade de Santos. E eu mandei pro Seri e falei, é isso, uma coisa que eu não lembrava e tal. E aí o resultado está aqui, o resultado o leitor vai encontrar. Como o livro, assim, ele tem dimensões limitadas, eu falei assim, não vai caber a redação do Cidade de Santos Sim. aqui. Aí que eu fiz aqui, eu decidi fazer um encarte aqui, ó, Muito bom. que é uma página, não sei se cabe aqui. Aqui é uma página quádrupla aqui, que Muito mostra legal. exatamente como que era a geografia. Gente, olha o tamanho dessa redação, que Aham. sonho! Olha Da quantas pessoas redação. trabalhando para botar o jornal na rua, né? Chargista, diagramador, editoria de muito esportes. legal. Mostra bem como é que era o ambiente da redação. E a redação tinha uma série de particularidades, né? Como, por exemplo, só vou citar um caso, um exemplo, de que o jornal ele era distribuído nas bancas por combis, né?
Então, para caber mais exemplares, o pessoal da distribuição tirava os bancos da Kombi para caber mais jornal. E o que fizeram com os bancos das Kombi? Colocaram na recepção Que do legal. jornal. Então, a sala de espera do jornal, da redação, tinha banco de Kombi. E aí, às vezes, a pessoa chegava lá, aí estava o quê? O governador do estado de São Paulo sentado no banco da Kombi. Olha lá, ressignificou o banco Total, da Kombi. upcycling. Total upcycling, economia circular, né? Eu queria só citar, já que tem essa coisa da redação, uma matéria muito legal da Thaís Seibt. Ela escreveu essa matéria em junho de 2024. A gente está deixando no link aqui, se você tiver na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube. E o título da matéria é: A cultura de redação está se perdendo? Devemos nos preocupar? Então ela faz um ensaio muito legal, com muitas fontes incríveis, inclusive com a própria Natália Viana da Ajor, né? Contando assim, né? O que tem de vantagem e desvantagem da gente não ter mais esse tipo de ambiente e dos jornalistas trabalharem em casa, sozinhos, tal, né? Então, aqui tem os prós e contras, mas eu quero convidar, se você é jornalista, estudante de jornalismo, vem trabalhar do Juicy Hub um dia, porque é como se fosse uma redação com muitas fontes. Exatamente. Junto com você. Eu acho que eu já te entendeu? falei isso quando a gente quando a gente veio pra cá, porque eu trabalhei durante vários anos em redação, em revista, em jornal. E trabalhando em casa, eu sentia muita falta do barulho, assim, do bububu, das pessoas, e das pessoas trocando uma ideia, perguntando a opinião do outro, passando um texto para outra pessoa ler, né? E quando a gente tá em casa, nessa solidão, claro, tem as suas vantagens, né? Sim. Você tá em casa, menos deslocamento, ou você ter essa autonomia para fazer as coisas online, para fazer as coisas remotamente. Mas não tem nada como você poder fazer isso. E os dias que eu sinto mais... Tem poucas coisas que eu sinto falta de trabalhar em jornal diário, porque eu amo o que eu faço, eu amo Juicy. Mas tem alguns dias que eu sinto muita falta, que são... dia de apuração de eleição, eu sinto muita falta desse dia. Eu sinto muita falta de dia de final de Copa do Mundo, abertura de Olimpíadas, posse de presidente. São os dias que eu sinto muita falta de estar numa redação, mas eu, quando tô aqui no Juicy Hub, sinto menos saudades disso, porque é um ambiente muito parecido, né? Muito legal. Eu também, eu trabalhei em redações maiores, né? Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Notícias Populares, o Jornal da Hora menor, mas também ainda mantinha esse clima de redação. E agora eu estou nessa fase meio que lobo solitário, né? De sistema de home office. Eu instalei meu escritório na minha casa. Mas realmente essa diferença que você destaca é muito importante aí, dessa troca de ideias. Sim. Esse barulho, inclusive no próprio no livro aqui, os jornalistas eles falam, até fazer uma comparação interessante, o que era trabalhar no Cidade de Santos, depois alguns foram trabalhar na Tribuna. Então eles disseram assim, olha, chegar no Cidade de Santos, era aquele barulho, máquina de escrever, o barulho do ventilador de teto, uma pessoa conversando com a outra. Fumava dentro da redação, uma pessoa então conversando com a outra no outro lado da sala, e elas se entendiam, telefone tocando, fumando e apagando o nosso alho, né? E assim por diante. E aí as pessoas depois saíram do Cidade de Santos, foram trabalhar na Tribuna. E aí várias pessoas me relataram, eu cheguei lá, parecia uma UTI, parecia uma biblioteca, né? Inclusive uma delas falou assim, uma das jornalistas que saiu imediatamente foi trabalhar na Tribuna, a primeira semana falou assim, fulana, dá para você falar mais baixo? Né? Foi advertida, né? Sim. Quer dizer, o clima de redação era bem diferente. Mas eu uma acho energia caótica para um negócio mais corporativo. Essa energia da redação, desse coworking de redação, ele é inspirador, ele é muito importante. Que legal, muito bom. Gente, vou ler o livro aqui, lançamento, qual é o dia oficial do lançamento? Dia 15 de setembro. 15 de setembro de 2024. 2024. Se você tá vindo do futuro aí, gente, sabe que a gente gravou um pouco antes, mas que o livro aí, né, como toda obra, né... Como que tá disponível esse livro? Ele vai estar disponível... Essa parte comercial eu deleguei para minha filha, Mariana, e ela que entende os Paranauê de e-commerce. E aí vai estar disponível na internet. Online para comprar. Isso, Legal. Então, jornalistas... a gente vai pôr o link aqui na descrição para você comprar, adquirir o livro do Cidade de Santos. Acho que o público-alvo, né? Jornalistas, óbvio, mas todo mundo que é apaixonado pela cidade, né? Acho que... Pessoas apaixonadas por história e por histórias também. Perfeito.
Muito obrigada, Marco. Adorei Nossa, te conhecer. Eu que agradeço Muito aqui, é bom. um privilégio. Marco, parabéns e e obrigada por ter sido o guardião dessa história, Exatamente. que também me influenciou, que influenciou a Lud, que influencia todo mundo que trabalha com comunicação aqui na cidade de Santos. Obrigada por isso. Não, eu que agradeço o convite aqui, fiquei muito honrado, muito contente. Eu vou repetir que eu acompanho o trabalho de vocês, eu acho que é um trabalho muito sério, é muito importante, eu diria até essencial para nós que moramos aqui, queremos o melhor para a nossa cidade, para a nossa região. Desejo muito sucesso nesse e diversos outros projetos que vocês venham a fomentar, e eu me coloco à disposição de colaborar no que eu puder. E fica aqui o convite, aqui, você que nos acompanha aqui, acompanhar o lançamento do Cidade de Santos, o Jornal Santista, até no nome, 15 de dezembro, no restaurante Lyon, no Centro Histórico de Santos. Muito bom, gente. Você, a gente não pediu no seu like, a gente não pediu para você seguir o canal aqui, mas tenho certeza que você adorou esse papo, né? Tirar também, dar cara, né? Autores da nossa. Eu sei que você fala que você é mais jornalista do que escritor, né? Eu sou Mas jornalista que escreveu um livro. Escreveu um livro, mas eu espero que seja o primeiro de muitos, porque eu tenho certeza que tem muitas outras histórias para contar aqui, então. É muito importante para a gente, né, dar cara, né, as pessoas que estão construindo, que estão fazendo aí a nossa cidade, a história contemporânea, né, de Santos. Eu fico muito feliz porque a gente olha para trás, né, Flávia, e vê o quanto a gente já registrou muitas coisas aqui, assim, Sim. desde história do começo da inovação na cidade, a história do começo dos primeiros movimentos da economia criativa Até aqui em Santos. lojas que abriram né? e fecharam na cidade, baladas que abriram e fecharam na cidade, restaurantes, Peças, né? coisas, Peças que passaram por cena aqui. cultural, né? Então, isso tudo está sendo feito em tempo real, porque a gente está no meio digital hoje, né? Sim. Mas a gente fica muito feliz e conectar aí essas pontas, né? Desse jornalismo Hum. histórico, né? Com o que a gente tem feito hoje aqui no Juice. Então, siga o nosso trabalho, compartilhe o nosso conteúdo, porque esse apoio é essencial pra gente. Eu queria deixar um recado para quem está nos assistindo também assinar a newsletter do Juice Boa. Santos. Deixar o link aqui embaixo, Vamos né? deixar o link aqui embaixo, porque a gente tem um trabalho também de chegar até você sem passar pelos algoritmos. E pelo seu Boa. e-mail. Porque quando a gente está na rede social, eu e a Lud, a gente costuma fazer muito essa comparação. A rede social é a casa dos outros, né? Recentemente a gente teve aí a plataforma X, ex-Twitter, sendo bloqueada no Brasil. Então, quem está na casa dos outros pode ser despejado a qualquer momento. Então, pra gente não ser despejado da sua vida, por favor, assine a newsletter do Juice, entra no juicesantos.com.br, porque lá é a nossa casa. Vem no Juice Hub, que também é materialização do que a gente faz online, né? Então, frequenta os nossos eventos, vem conversar com a gente tá sempre por aqui, aberta para ter esse contato com as pessoas da comunidade, mas para você e pra gente não ficar refém dos algoritmos, para se informar sobre o que está acontecendo aqui, assina a newsletter do Juice Santos. Em ano eleitoral isso é muito importante. Entra no juicesantos.com.br, porque os algoritmos, eles filtram o que chega até você. Eles escolhem o que é mais interessante para eles. E muitas vezes isso promove o ódio, promove questões polêmicas que não fazem diferença para sua vida na cidade, né? Então, o que a gente está querendo fazer no Juice Santos, no site, na newsletter, é elevar o nível do debate, é trazer questões que merecem ser discutidas, e isso o algoritmo às vezes não deixa chegar até você. E a melhor forma de ter contato com esses temas é assinando a nossa newsletter e entrando no site, Lud. E acima de tudo, leia, né, Marco? Leia. Leia, reflita, Leitura converse com as salva, pessoas, gente. né? É isso. São essas coisas que a gente recomenda pra você. Ficamos por aqui em mais esse episódio do podcast Juice Santos. Obrigada, Marco. Obrigada, Augusta. Obrigada, time Juice. E até a próxima semana aqui nesse canal. Muito bom.